Fala pessoal, aqui é o professor João Paulo, professor de Física de vocês. E hoje a gente vai tirar mais um dia para a gente fazer mais alguns exercícios, tá? Para a gente poder praticar. E os exercícios que a gente vai fazer é sobre energia mecânica, sistema onde tem conservação da energia mecânica. Vai ter exercício também sobre onde não há conservação da energia mecânica. Então tiramos os dias para fazer exercícios. E esses exercícios, a grande maioria deles está na apostila de vocês, tá? É o último capítulo da apostila de vocês. Então vamos começar, tá? Tá aqui uma questãozinha, ó. Um corpo de massa 2 kg é abandonado sobre uma mola ideal de constante elástica 50 N por metro, como mostra a figura. Considerando a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando as perdas de energia mecânica, então vai haver conservação da energia mecânica, determine na letra A deformação da mola no instante em que a velocidade do corpo é máxima. Então o que acontece, galera? Quando a gente soltar esse bloquinho, ele vai cair e vai comprimir essa mola. Só que uma coisa que acontece, quando que a velocidade desse corpo começa a diminuir? É justamente quando ele entra em contato com a mola? Não. Enquanto ele entra em contato com a mola, ele ainda continua ganhando um pouco de velocidade. Até que vai chegar uma hora que ele comprimiu a mola no máximo, né? E a gente quer determinar o seguinte: em que momento, para qual compressão da mola ele tem a velocidade máxima dele de queda. Para isso a gente vai fazer uns desenhozinhos aqui, ó. Ele deu pra gente a massa, ele deu também pra gente a constante elástica da mola, deu pra gente a gravidade, tá? Então vamos imaginar essa primeira situação aqui, ó. O corpo ele foi abandonado. Tá vendo que nesse momento a única força que está agindo sobre ele, que está puxando ele para baixo, é a força peso. Quando ele entra em contato com a mola, agora a gente vai ter a força peso e assim, ó, empurrando o corpo para cima, a gente vai ter a força elástica. Só que nesse momento aqui, a força peso é maior do que a força elástica, por isso que ele vai descer mais um pouquinho. Vai chegar uma hora, lembra que a força elástica, conforme você vai deformando, a força elástica vai aumentando o valor? Então vai chegar uma hora que ele vai sofrer uma certa deformação, na qual a força elástica vai ficar exatamente igual à força peso. Nesse momento é que eu tenho a velocidade máxima. Por quê? A partir daqui, ele continua se movendo ainda um pouquinho para baixo, né? Só que agora, a partir desse momento, a força elástica vai ser maior do que a força peso. E quando isso acontece, já que a força que está para cima é maior do que a força que está para baixo, ele vai começar a diminuir de velocidade. Então eu tenho a velocidade máxima quando a força peso foi exatamente igual à força elástica, tá? E ele continuaria o movimento até que a força elástica vai ficar maior do que a força peso e ele vai freando. Então, galera, até aqui, ó, enquanto ele entrou em contato com a mola, enquanto a força elástica não se igualou com a força peso, ele ainda está aumentando de velocidade. Ele vai ter a velocidade máxima dele quando as duas forças forem iguais. Então eu vou usar isso para poder calcular a deformação no instante em que a velocidade do corpo é máxima. Então tá aqui, ó, força elástica igual a força peso. Como é que se calcula a força elástica? É K vezes X. O X é a deformação que a mola sofreu. E o peso é massa vezes gravidade, vezes a gravidade. Então é só a gente substituir agora, ó. A única coisa que está faltando pra gente é o X. Então tá aqui, ó, o valor do K, o valor da massa, o valor da gravidade. 2 vezes 10 vai dar 20. O 50 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então 20 dividido para 50 vai dar 0,4 metro. Então a mola, até ele atingir a velocidade máxima ali, ó, que é essa situação aqui, ela se comprimiu 0,4 metros, que daria 40 centímetros. É a máxima deformação? Não. Lembra que aqui ele adquiriu a velocidade máxima. Ele vai continuar descendo mais um pouquinho, só que agora, a partir desse momento, a força elástica é maior do que o peso, então daqui para cá ele começa a diminuir de velocidade até parar e depois ser empurrado para cima de novo. Então a gente descobriu que quando for essa deformação aqui de 0,4 metros, ele adquiriu a velocidade máxima dele. Pronto. A letra B, ele quer saber
a velocidade máxima do corpo, que é justamente aquele momento ali, ó. Então vamos olhar aqui agora para o outro lado, ó, na letra B. Então já sei que ele vai ser largado de uma certa altura, então a velocidade inicial dele é 0. Essa altura que eu tenho é 0,6 metros. Eu já sei que quando ele adquire a velocidade máxima, lembra que a mola foi comprimida a mais de 0,4 metros? Tá? Então a altura total aqui vai ser o somatório desse h aqui, mais o valor daquele x ali. Aí aqui nesse momento aqui eu vou ter a velocidade máxima. Como é que a gente vai fazer para calcular agora? A gente vai usar a conservação da energia mecânica. A energia mecânica inicial igual a energia mecânica final. Como é que se calcula a energia mecânica? Lembra que é a cinética mais a potencial? Só que aqui é cinética, potencial inicial, cinética e potencial final. Repare que aqui na final eu coloquei potencial elástica, porque ele vai ter comprimido a mola. Repara o seguinte aqui também, ó. Inicialmente ele não tem velocidade, então a energia cinética inicial dele é 0. Aí agora, como é que se calcula a energia potencial dele inicial? M vezes G, aí aqui a altura é o somatório dessas duas alturas aqui, ó. Como é que se calcula a energia cinética dele quando ele estiver nesse ponto ali? mv ao quadrado sobre 2. E a energia potencial elástica é K vezes x ao quadrado sobre 2. Aí agora seria só substituir pelos valores que a gente tem, ó. O 2 é a massa, gravidade, aqui as duas alturas, massa de novo, ali é o valor do K e ali é o valor do X, que foi a deformação sofrida pela mola. Então, ó, 0,6 mais 0,4 dá 1. 1 vezes 10 vezes 2 vai dar 20. Aí aqui eu simplifiquei 2 com 2, ficou v ao quadrado. E aqui a gente fez, ó, 0,4 ao quadrado dá 0,16, multiplicou por 50, dividiu por 2, deu 4. O 4 está positivo, passa para o outro lado, negativo. 20 menos 4 vai dar 16, está elevado ao quadrado, passa para o outro lado em forma de raiz quadrada. Raiz quadrada de 16 dá 4 metros por segundo. Então essa é a máxima velocidade que ele vai atingir, que é de 4 metros por segundo. A partir desse momento, galera, a velocidade começa a diminuir, lembra? Por quê? Porque a força elástica vai ficar maior do que o peso. Então ele começa a diminuir de velocidade até ele parar. Tranquilo? Vamos lá então. Aí coloquei mais umas questões dele pra gente, ó. Uma partícula se desloca em um campo de forças de modo que a energia potencial diminui na mesma quantidade que a energia cinética aumenta. As forças que atuam sobre a partícula são necessariamente... Então, o que ele ganha de energia, o que ele perde de energia potencial é o que ele está ganhando de energia cinética. Então, a todo momento, a soma da cinética mais a potencial vai dar a mesma coisa. Isso acontece quando? Quando o sistema ele é conservativo. Então, as forças são conservativas, não tem nenhum tipo de atrito. Coloquei aqui escrito para vocês, tá? Número 3. A respeito da energia, assinale o que for correto. Num sistema conservativo, o decréscimo de energia potencial é compensado por um acréscimo da energia cinética? Foi o que a gente acabou de falar aqui, né? Então aquela opção ali está correta. Segunda afirmação. A energia está relacionada com a capacidade de produzir movimento? Sim. Tá? Se você só consegue produzir movimento se você tiver uma energia acumulada. Número 3. A energia pode ser transformada ou transferida, mas nunca criada ou destruída? Isso aí. Toda forma de energia, ela não foi criada, né? Ela é sempre transformada. Você transforma a energia cinética em energia potencial. Você transforma energia mecânica em eletricidade, que seria energia elétrica. Então tudo ocorre através de um processo de transformação, tá? A energia ela não pode ser nem criada nem destruída, apenas transformada. Então tá certo também. Botei ele por escrito para vocês depois poderem acompanhar e relembrar, tá? Sem ter que voltar no vídeo. Questão número 4. Uma pedra é solta de certa altura com relação...
Uma pedra é solta de certa altura com relação à extremidade de uma mola, tipo aquela primeira questão que nós fizemos, que está na vertical e com uma extremidade presa no chão. Despreze a resistência do ar, a massa da mola e considere que a mola durante a deformação permaneça sempre na vertical, ela não vai se deformar para os lados. Com relação ao movimento da pedra, é correto afirmar a primeira afirmativa. Desde quando for solta, a pedra atinge a velocidade máxima no instante em que ela toca a mola? Não, lembra que na questão anterior nós vimos que a pedra vai tocar a mola e conforme ela for deformando ela ainda continua ganhando velocidade? Porque o peso, que é para baixo, vai ser maior do que a força elástica. Então essa primeira afirmativa está errada, tá? Não é no instante que ele toca a mola, não. Número 2, o item 2 aqui. Enquanto a pedra está comprimindo a mola, sua aceleração é menor do que a aceleração da gravidade? Sim, porque no instante que ele... Assim que ele começa a comprimir a mola, aparece uma força no sentido contrário. Aí essa força faz com que a aceleração dele seja menor do que o da gravidade mesmo. 4. A pedra entrará em repouso quando a força que a mola aplica na pedra for igual à força peso da pedra? Não. Lembra que nesse momento aqui, ele vai ter, na verdade, a velocidade máxima, que foi o que nós vimos na primeira questãozinha? Então tá errado, tá? 8. Quando a pedra entra em repouso, a energia potencial armazenada na mola será igual ao trabalho realizado pelo campo gravitacional? Sim, tá? Quando a pedra estiver parada aqui embaixo, em repouso, a energia potencial armazenada pela mola vai ser justamente igual ao trabalho da força-peso, que é o mgh. Que aí vai ficar a energia potencial gravitacional igual a potencial elástica. Então, verdade. E a 16, quando a mola sofrer sua compressão máxima, a aceleração da pedra trocará de sentido? Não. Quando que a aceleração vai trocar de sentido? Deixa eu só reler aqui. Quando a mola sofrer sua compressão máxima. Não. A aceleração ela vai mudar de sentido quando a força elástica, que é porque vai estar para cima, empurrando a pedra para cima, for maior do que o peso. Enquanto o peso era maior, a aceleração apontava para baixo. Quando a força elástica passou a ser maior, aí a aceleração passa a ser para cima, que ele começa a frear, tá? E isso não vai acontecer quando ele atingir a compressão máxima, tá? Então, na verdade, a aceleração vai inverter quando a força elástica for maior do que a força peso. Isso tudo eu coloquei aqui escrito para vocês também, tá? Depois é só vocês pegarem o arquivo em PDF e dar uma analisada, tá? Qualquer dúvida, manda na plataforma que a gente vê, tá? E galera, tá com dúvida no momento, depois que vocês terminarem de ver, o ideal é ver durante as nossas aulas. Tá com dúvida, me chama que a gente entra ao vivo para poder tirar a dúvida que de repente venha a ficar. Quinta questão. O bloco representado na figura a seguir desce a partir do repouso do ponto A sobre um caminho que apresenta atrito entre as superfícies de contato. A linha horizontal AB passa pelos pontos AB. Então, ó, esses pontos A e B eles estão numa mesma linha horizontal, ou seja, estão numa mesma altura. Assinale as proposições corretas. Reparem agora, pessoal, que ele diz que tem atrito. Cadê? Sobre um caminho que apresenta atrito. Se tem atrito, então tem força dissipativa. Isso quer dizer que a energia mecânica inicial não vai ser igual à energia mecânica final. Então isso quer dizer mais o que então? Que quando você soltar aqui, ó, esse objeto, ele vai descer, vai ganhando velocidade, só que quando ele for lá para o outro lado, ele não vai atingir a mesma altura aqui. E conforme ele está descendo através do atrito, ele está transformando energia mecânica em energia térmica. Então isso faz com que ele não chegue até a mesma altura. Se não tivesse nenhum tipo de atrito, ele iria atingir as mesmas alturas dos dois lados, tá? Então vamos responder aqui os itens.
O bloco certamente atingirá o ponto B? Não, já sabemos que não. A força de atrito realiza trabalho negativo durante todo o percurso e faz diminuir a energia mecânica do sistema? Sim, tá? A força de atrito é sempre contrária ao movimento, por isso que ele vai ser negativo e realmente faz diminuir a energia mecânica do sistema, transformando em energia térmica que vai ser esquentando. 4. Tanto a força-peso como a força normal realizam trabalho? A força-peso vai realizar trabalho, que ele age assim na vertical para baixo. Já a normal, lembra que ela é assim, ó? Ela vai formar ângulos de 90 graus com um caminho. Então a força normal aqui no caso não realiza trabalho nenhum. Então o que faz o item 4 está errado. O 8. A energia potencial gravitacional permanece constante em todo o percurso do bloco? A energia potencial gravitacional, como é que se calcula? Né? mgh? Já que conforme ele vai descendo, as alturas vão diminuindo, essa energia ela não vai ser constante a todo momento. Né? Então, falso também. Último item. A energia cinética do bloco não se conserva durante o movimento? Será que vai ter conservação da energia cinética? Conforme ele desce, tem mudança de velocidade? Tem, não tem? Ele vai mudando de velocidade. Então a energia cinética não se conserva? Não se conserva. O que torna isso como correto. Então coloquei aqui cada item escrito para vocês, depois poderem acompanhar também, tá? Número 6. 3 esferas de mesma massa são colocadas de uma mesma altura e com velocidades iguais a V0. Então tem mesma massa, mesma altura e mesma velocidade para as 3. Considerando o princípio da conservação da energia e desprezando a resistência do ar, não tem atrito nenhum, as energias cinéticas das esferas, ao chegarem ao solo, obedecem à relação. Bom, então o que acontece é o seguinte, ó. Tá vendo que em todas as situações a velocidade inicial não é igual? E a altura não é a mesma? Então isso quer dizer que ela vai chegar no chão com a mesma energia cinética também. Isso daria a resposta letra B. Não importa se ele foi jogado para baixo, para cima, para a direita, para a esquerda. Já que as velocidades são iguais. A massa também, e a altura também. Então a energia cinética que eles vão chegar também vão ser iguais. Está aqui escrito para vocês. Número 7. Quando um meteorito atinge a atmosfera, bom, o que acontece quando o meteorito, um corpo celeste que estava no espaço, entra na nossa atmosfera? Ele se aquece e necessariamente perde energia cinética? Não, vai ter um momento, ele vai entrar na nossa atmosfera, ele vai ganhando velocidade ainda, vai chegar um momento que a força-peso na qual ele está puxando ele para baixo vai ser igual à força de resistência com o ar para cima. Quando essas duas forças se igualarem, ele vai manter a mesma velocidade, então não vai ter a perda da energia cinética. Vocês leem depois item por item, a gente vai direto para a resposta certa, tá? Seria a letra E. No sistema de todos os corpos participantes, a diminuição da energia mecânica é igual ao aumento da energia térmica. Então, o que ele perde de energia mecânica vai ser transformado em energia térmica, né? Quando o meteorito entra na nossa atmosfera, você vê que ela começa a esquentar devido ao atrito com o ar. Isso acontece por quê? Porque o que ele está perdendo de energia mecânica está sendo transformado em energia térmica, tá? Vale a pena vocês lerem as outras opções para poder ver o que estava errado, tá? Aqui eu escrevi para vocês passo a passo. E uma outra questão. Rita está esquiando numa montanha dos Andes e a energia cinética dela, em função do tempo, durante todo o trajeto, está representado no gráfico. Então aqui eu tenho, ó, energia cinética e aqui a gente tem a linha do tempo. Então tá vendo, ó? Aqui ela tinha uma certa energia cinética, aí começou a diminuir, e depois foi aumentando até atingir um valor máximo. Então imagina o seguinte, você está numa montanha, quando que a sua energia cinética é máxima?
né, quando você começa a deslizar e você está na parte mais baixa. Então, quando você estiver na parte mais baixa, você tem uma energia cinética máxima. Quando que você tem menor velocidade, ou seja, menor energia cinética? Né, quando você está subindo na parte mais alta. Então, lá na parte mais alta, isso aqui, galera, não é a montanha não, tá? É como variou a energia cinética. Então, aqui a energia cinética dele é baixinho, por quê? Porque ele estava numa altura, estava numa parte da montanha mais alta. Aqui a energia cinética é maior, por quê? Porque ele estava descendo a montanha e ele estava na parte mais baixa. Então, aonde que tem maior energia cinética, ou seja, maior velocidade, e aonde tem menor velocidade, ó. No ponto R, como a energia cinética é maior, aqui é maior velocidade. E no Q, como tem menor energia cinética, vai ter menor velocidade. É justamente a letra B. A velocidade é máxima no ponto R, porque tem maior energia cinética. E a altura vai ser máxima no ponto Q. Por que a altura vai ser máxima no ponto Q? Porque aqui ele tem menor energia cinética, menor velocidade. Quer dizer que ele está no ponto, então, mais alto da montanha. Número 9 é uma questãozinha de cálculo, tá? Um mico que fazia pirueta sobre a cabeça de um elefante deixou seu chapéu de massa igual a 50 gramas escorregar pela tromba do elefante, a partir do repouso, de uma altura igual a 2 metros. Está aqui o chapéuzinho dele, tá? Sabendo que a velocidade V no ponto B é de 2 metros por segundo, então ó, ele deslizou e passou aqui embaixo, no ponto mais baixo, com velocidade de 2 metros por segundo. Determine a energia dissipada pelo atrito no percurso AB, tá? Então vamos lá, o que a questão deu pra gente, ó? A massa do chapéu, 50 gramas, vamos passar isso para o sistema internacional, que é quilogramas, é só dividir por 1000, vai dar 0,05 quilogramas. Ele deu pra gente a altura também, que é 2 metros, deu a velocidade que ele passa ali no ponto B, ó, que vai ser a nossa velocidade final, 2 metros por segundo. E a gente está querendo calcular qual foi a energia perdida. Então vamos fazer o seguinte, ó. No ponto A, quanto que valeria a energia mecânica? Lembra que é a cinética mais a potencial? Como ele partiu do repouso, né? Cadê? Aqui, a partir do repouso, então ele não tinha velocidade aqui nesse ponto. Se não tem velocidade, não tem energia cinética inicialmente. Então a energia mecânica no ponto A é só a potencial. E como é que se calcula a potencial? mgh, tá? É a potencial gravitacional. Vamos substituir, ó. A massa é 0,05, gravidade é 10, altura é 2. Fazendo essa multiplicação vai dar 1 joule. Então, inicialmente ele tinha 1 joule de energia mecânica. Quando ele chega aqui no chão, olha só, qual vai ser a energia mecânica no ponto B? Também é a cinética, mas a potencial. No ponto B, ele passa com velocidade? Passa. Até me deu aqui, ó. Então tem energia cinética. Tem energia potencial? Não, nem gravitacional, nem elástica, né? Por quê? Para ter a gravitacional, precisaria de altura, mas ele está no chão. Para ter a potencial elástica, precisaria de mola, e não é o caso, não tem. Então, no caso ali, ó, a energia potencial vai ser 0. E como é que se calcula a energia cinética? mv ao quadrado sobre 2. Então, vamos substituir também, ó. A massa é 0,05, a velocidade é 2, que ele deu aqui, aí fica ao quadrado dividido por 2. 2 ao quadrado vai dar 4, multiplica por 0,5, divide por 2, vai dar 0,1 joule. Então tá vendo? Ó? Olha só quanto é que era a energia mecânica aqui em cima e a energia mecânica ali no final. Quanto de energia ele perdeu? Qual foi a energia mecânica dissipada? É só diminuir a energia mecânica final com a energia mecânica inicial. Vai ficar assim, ó. 0,1 menos 1 vai dar menos 0,9 joules. Então essa energia aqui, galera, deu negativo porque ele perdeu essa energia. Essa energia aqui dissipada, ela foi transformada em energia térmica. Tá? Ele aqueceu durante a descida. Isso daria pra gente a letra C. Bom, foram 9 exercícios, né, se não me engano. Deixei aqui agora alguns para que vocês
tentem fazer, tá? São 4 exercícios, deixa eu ver, 4 exercícios, bem assim ao nível do que a gente acabou de fazer. Qualquer dúvida, galera, me chama pelo aplicativo ou pelo WhatsApp, vocês têm o meu WhatsApp, tá? Que aí a gente, se for necessário, a gente entra ao vivo, tá? Eu uso esse quadro para tentar explicar de repente alguma dúvida que vocês tenham ficado. Então, não consegui fazer o número 1. Me chama que a gente vê como é que a gente faz, tá? Acabei vendo a matéria fora do horário da nossa aula. A gente dá um jeitinho, me chama, que se eu tiver de bobeira, eu atendo vocês também, tá? Então é importante a gente tentar fazer as questões e tirar as dúvidas. Valeu, galera? Obrigado aí pela atenção de vocês, tá? Mais uma vez. E qualquer coisa, tamo aí, tá? E fiquem bem. Valeu!